Estamos de volta com o DNA da liderança. Nosso convidado de hoje, eu vou chamá-lo de consultor de engajamento em resultados, não é? Engajamento de resultados, Rodney Lisboa. Rodney, sua grande influência é a Escola de Formação Militar Americana. Isso. Explica pra gente por quê. A relação do Brasil com os Estados Unidos, ela é uma relação que data da relação militar, né? Ela data da Segunda Guerra Mundial. Essa parceria, ela vem da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil atua ao lado das forças aliadas contra as forças do eixo. E a partir de então o Brasil passa a ter as Forças Armadas norte-americanas como principal referência. No que concerne as operações especiais, os Estados Unidos é a maior referência até hoje, tendo em vista o potencial econômico e a importância que eles dão para a defesa dos interesses norte-americanos. E a minha referência particular, eu poderia dizer para você que as academias de formação militar, como West Point, como Annapolis e Colorado Springs, respectivamente, formação do Exército, da Marinha e da Força Aérea, elas são formações acadêmicas de excelência. Então você forma lideranças lá de extrema excelência. Lideranças, inclusive, que são absorvidas pelo mercado corporativo quando esses líderes, ex-militares, vão para a reserva. Então o mercado corporativo, a partir da década de 60, eles começam a perceber que esses servidores militares que estão indo para a reserva, eles têm uma expertise muito grande no que concerne a liderança, planejamento, a gerenciamento de equipes, a gestão de risco, e acabam, quando eles se desligam das Forças Armadas, então absorvendo esses profissionais para que eles possam colaborar com o meio corporativo. Então é uma referência muito interessante que eu, num determinado momento da minha trajetória, eu identifiquei como sendo também possível de ser implementada aqui no Brasil, e a gente vem buscando divulgar esse trabalho a partir de alguns estudos que eu venho fazendo para tentar implementar essa, podemos chamar de metodologia aqui. Falando um pouquinho das tipologias da liderança, nessa formação militar americana, existe uma tipologia de liderança específica que é caracterizada, que é muito característica, né? Você mesmo que menciona. Isso. Fala dessas tipologias para a gente, e a ênfase da liderança. Na verdade, assim, normalmente as lideranças, elas são estudadas por quaisquer organizações que têm na sua estrutura líderes e liderados. Então, no âmbito militar, nós podemos dizer basicamente que nós temos 3 tipos de liderança: a autoritária, a colaborativa e a delegativa. Quando nós falamos em operações especiais, nós estamos falando de uma atividade que é desempenhada por um elemento altamente especializado, que tem um nível de treinamento de alto desempenho, que ele utiliza sempre o aparato tecnológico no estado da arte e que está em situação de risco e criticidade permanente. Então, esse indivíduo, ele opera sempre em alta performance. É importante a gente dizer, então, que com base nessa tipologia, a tipologia adotada pelas tropas de operações especiais, ela é alicerçada na tipologia delegativa, onde nós temos indivíduos altamente técnicos, que têm condições de assumir responsabilidades, e essa competência desses indivíduos, elas muitas vezes são maiores até que o próprio líder. E o líder tem que saber disso.
Ele tem que saber disso para ter condições de delegar funções e delegar a eles a capacidade de tomar decisões. Então, por exemplo, no campo de batalha, o líder está afastado da área de operações. E algumas decisões, se esse elemento de operações especiais que está em combate tiver que entrar em contato, tiver que seguir o trâmite burocrático, muitas vezes é tarde demais. Então ele tem que se responsabilizar pela decisão. E o líder apoia a decisão tomada pelo seu liderado, porque confia na competência profissional dele. Então você acaba trabalhando com um conceito que nós chamamos de responsabilidade compartilhada, onde você tem propósito comum, consciência coletiva e autonomia decisória. Então você permite que todos os elementos da equipe, do mais alto decisor ao menor decisor, eles tenham condições de promover, de decidir em qualquer momento, diante do risco, diante da criticidade. Então há um achatamento, quase um nivelamento que torna essa liderança, que seria vertical, quase horizontal. Uhum. E em que momento, Rodney, você teve o insight de transferir esse conhecimento para o mundo corporativo? Então, quando eu começo a me dedicar profissionalmente a estudar as operações especiais, já fazendo o curso de pós-graduação, eu começo a fazer algumas leituras paralelas relacionadas à liderança no mundo corporativo. E percebo que muitas referências dessa literatura, elas são voltadas para o meio militar. Então, por exemplo, nós temos Sun Tzu, A Arte da Guerra, a gente tem Da Guerra, de Carl von Clausewitz, Os Sete Pilares da Sabedoria, de Thomas Edward Lawrence, e também Gorin no Sho, o livro dos 5 Anéis, que é de Miyamoto Musashi. Todos esses 4 livros que eu elenquei, eles foram desenvolvidos para o estudo estratégico militar, mas que são, em determinado momento, adotados por CEOs de empresas de grande porte norte-americanas. Então eles acabam buscando na literatura militar referências que norteassem a conduta deles como decisores corporativos. Então, com base nisso, eu fui me inteirando de como o meio corporativo absorvia esses oficiais que vão para a reserva e acabam desenvolvendo esse conteúdo em favor da empresa. Uhum. E isso nos Estados Unidos, como você disse anteriormente, é muito natural, sim, né? O sim. mercado corporativo absorver essa Sim. expertise. No Brasil, me parece que ainda existe um pouco de resistência, né? Ou não é resistência a palavra mais adequada? Quando a gente traz essa temática para o Brasil, a gente tem que entender o contexto histórico do nosso país. Então nós temos uma relação com a atividade militar. O meio civil, ele tem uma relação com o meio militar um tanto quanto distante, que ultimamente vem se aproximando por conta dessa abertura que as Forças Armadas dão para o servidor civil, mas a grande maioria da população civil não reconhece que, desde que houve uma abertura no nosso país, desde que os governos militares deixaram de gerir o país passando para as mãos de governos civis, os problemas que houveram no passado, eles foram absorvidos pelas Forças Armadas, compreendidos, e eu costumo dizer que o segmento que mais aprendeu com o regime militar foi o segmento militar.
Então, a sociedade civil precisa compreender isso, essa transição, esse processo de amadurecimento ao qual a sociedade militar teve que passar, revendo tudo o que aconteceu durante o regime militar e hoje compreendendo de maneira absolutamente distinta aquele período e se abrir para novas possibilidades de interação do meio civil com o meio militar. Essa é uma dificuldade que nós ainda encontramos, mas que temos a esperança de que isso reverta, né? E nós vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso com o nosso programa um pouquinho, com né? certeza. Trazer alguns recortes aí da sua experiência para a gente começar quebrando alguns paradigmas. Certamente. Né? A gente vai fazer mais um intervalinho, você não sai daí.